Bom dia e a paz do Senhor, queridos. Eu sou a pastora e cantora Suelen Menezes e quero mais uma vez dividir a palavra do Senhor com cada um de vocês. No livro de 2 Crônicas, capítulo 32, diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E ele os ajudara. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que estendia pelo meio da terra, e disseram: Porque viria o rei da Síria e acharia tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor dos exércitos, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O rei Ezequias foi um dos reis que trouxe novamente a adoração a Deus ao povo de Israel. E nós podemos ver que a história do rei Ezequias aqui muda um pouco. Por quê? Porque quando nós estamos dispostos a adorar ao Senhor, a colocar a nossa vida na presença de Deus, sempre aparece algum tipo de obstáculo para tentar nos intimidar ou tentar fazer-nos parar. O rei Senaqueribe, ele era um rei que possuía um grande exército. E quando ele ia até cidades, ele enviava cartas junto com mensageiros. E ali os reis, eles já se entregavam, porque o povo que Senaqueribe, os soldados que Senaqueribe levava, eram muitos. E isso intimidava os reis. Mas naquele momento, Senaqueribe começou a olhar para Jerusalém. Mas ali havia um rei que estava debaixo da obediência ao Senhor, que se preocupava com a adoração a Deus. E quando nós nos dispusemos a nos preocupar com as coisas do Senhor, Deus cuida de nós. Senaqueribe, ele veio até Ezequias, mandou um mensageiro. E Ezequias não cedeu, muito pelo contrário. Ele buscou ao Senhor e Deus deu as respostas. Ele procurou conselho com os magistrados da cidade e eles pediram para tapar as fontes que haviam ao redor de Jerusalém. O que eu posso entender com isso, irmãos, é que nós não podemos oferecer ferramentas, oferecer algo que possa fazer com que o nosso inimigo se fortaleça. E aquela água seria o motivo para que o povo de Senaqueribe permanecesse ali por muito tempo. E a orientação que os anciões deram ao rei Ezequias foi justamente para tapar as fontes. Então, o rei Senaqueribe tentou intimidar a Ezequias de qualquer maneira, mas Ezequias permaneceu fiel, porque contava que Deus estava do lado dele e sabia, pois quando somos fiéis a Deus, Ele é fiel para conosco. E daí, o Senaqueribe, ele não só se contentou em tentar intimidar o povo de Deus, ele começa a falar do Deus do povo. E quando a gente fala mal
do Deus Todo-Poderoso, nós só temos que esperar que as coisas que nós procuramos com as nossas próprias mãos venham se acarretar às nossas vidas. Senaqueribe, ele tentou envergonhar, tentou diminuir o poder do Deus de Ezequias. Ele falava de uma maneira como se o nosso Deus fosse pequeno, como se quisesse menosprezar o poder que Deus tem. Irmãos, nós podemos falar do ser humano, nós podemos criticar, nós podemos reclamar, podemos fazer tudo, podemos até tentar menosprezar as pessoas, mas nós não podemos levantar a voz para falar mal do Deus Todo-Poderoso. E Deus, Ele cuida daquele a qual Ele ama. O amor de Deus para comigo e com você é imenso. Então, por mais que as pessoas se levantem para falar de nós, para tentar nos humilhar, para tentar nos envergonhar, tenha a certeza de que Deus, Ele no momento certo, Ele virá ao nosso socorro. E a palavra do Senhor fala no versículo 20 e 21 assim: porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Quando alguém vier se levantar contra a minha, contra a vida dos servos do Senhor, a sua vida, a nossa vida, ele vier se levantar, nós não precisamos nos levantar também, não precisamos abrir a boca. O segredo está em contar para Deus, em dobrar os seus joelhos, derramar as suas lágrimas diante do Senhor. O versículo 21 fala: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa dos seus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Deus, Ele cuida daqueles que Ele ama. Não importa como está o seu coração, se alguém se levantou, ou criticou, ou falou mal, ou levantou com injúria, com fofoca sobre a sua vida, não devolva a Ele mesmo. Entregue nas mãos do Senhor, porque Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Ele trabalha e Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele entende a nossa dor, Ele entende o nosso sofrimento. E Ele nos deu o Espírito Santo, aquele que interpreta cada gemido, cada lágrima que você derrama pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, quando deita a sua cabeça no travesseiro. Deus conhece, Deus sabe, Deus entende. Deus contempla aqueles que te magoaram, Deus contempla aqueles que te ofenderam, Deus contempla tudo. E a palavra do Senhor diz que Deus é justo. Ele é um Deus que age com justiça. Ele é um Deus que é bondoso. Mas é um Deus que é fiel para aqueles a qual Ele cuida. Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que nos pega no colo quando estamos desamparados, quando precisamos de ajuda. Assim como Ezequias estava ali. A situação de Ezequias não era uma situação muito boa, pois o rei Senaqueribe, o exército do rei Senaqueribe, era muito maior do que o exército de Israel. Mas o Senhor dos exércitos estava junto com o rei Ezequias. Nesta manhã eu quero falar para você que Deus, Ele contempla as suas dores, as suas lutas. Ele conhece cada tristeza, cada palavra que foi dita, cada sentimento guardado. Derrame suas lágrimas diante do Senhor
Entregue a Ele. Deixa que Ele vai cuidar. No tempo devido, no tempo certo, Ele vai trabalhar. Deus não age de acordo com a minha ou com a sua vontade. Ele age pela vontade dEle. Mas Ele cuida de mim e de você. Deus cuida de cada um de nós com riqueza de detalhes. Deus cuida, Deus nos abraça. Sinta o Espírito Santo nesta manhã te abraçando, envolvendo você e dizendo: vai passar, eu estou no controle, eu entendo. Tudo o que te aconteceu, no momento certo, Ele vai te dar a vitória. No momento certo, Deus vai te dar o escape. Deus vai te dar a solução. Basta você crer.